Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Alô, 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 alô. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje nós temos o banco de órgãos dentro da assistenciologia. Antes de mais nada, quer dizer que está sendo lançada hoje essa revista. É a Veja. Olha o que está na capa. É, como sempre, mais uma sincronicidade com as nossas coisas. Agora, essa é demais, né? Por que faltam órgãos para transplante? Sai dessa. Revista Época dessa semana, tá certo? Está sendo lançada hoje por aí. Agora, eu não tenho culpa. Faz uma semana que a gente escolheu para falar aí para vocês lembram? Vocês aprovaram? De modo que a sincronicidade é generalizada. Prender também aquele camarada que está fazendo transplante e ganhando dinheiro, que é um médico, um grande médico de transplante. Agora, gente, banco de órgãos é o setor hospitalar onde se armazenam órgãos humanos e de animais subhumanos, conservados sob condições rigorosas, mantendo-os aptos para transplante em quaisquer tipo de receptores carentes. Agora, a abordagem somática, a análise somática, a antifisiologia, a assistência primária, a bioenergética, a biologia humana, a biotecnologia, a burocracia, o ato de doação, a fisiologia humana, a higiene, a imunologia, a qualidade, a TACOM. Agora veja, a absorção energética simpática, que é a assimilação da pessoa, assim, né? Agora, o holopensene da interassistenciologia. Agora, nós temos aí uma série de logias, e eu quero lembrar que esse verbete tem exatamente 8 páginas com a bibliografia. Agora, nós falamos aqui sobre as reflexões, que é a medicina baseada em evidências, sobre a taxologia, são 25 assuntos mais relevantes aí no caso, e também os transplantes, os 8 tipos de órgãos mais comuns de transplante. E também falamos sobre o banco de órgãos, as áreas gerais do conhecimento humano. Conforme pode ser constatado na mídia, na imprensa internacional, por exemplo, essas 16 que nós colocamos aqui. Anencefalia, anestesiologia, bioética, clonagem, criminologia, direito, eutanásia, etc. Agora, o banco de órgãos será sempre instituição assistencial de alta expressão a ser sustentada por todas as pessoas autoconscientes da interassistencialidade e do valor da vida humana. Você já teve relação mais direta com algum banco de órgãos? Como encara a doação de órgãos? Eu quero dizer para vocês que tem cerca de 100 fontes bibliográficas sobre o assunto. Na página 91, tem aqui de 56 em diante, está tudo do zero, mas o original lá está tudo certo, a numeração está correta. Isso aí é que não foi acertado aqui. Agora, quero dizer para vocês que dessas 8 páginas, tem 32 logias e tem 4 máximos. Tem só 4. E tem 32 logias. Hein? Não, eu não contei. Precisa de ver. Não, tem, mas é precisar de ver se tem 100. Eu não sei se tem. Se tem 100, com 20 já mais uma. Então aí seria 5 com essa aí. Agora, tem alguma coisa aí que você pode acrescentar, porque o detalhismo está pequenininho. Que eu dei mais importância para a argumentologia no caso do banco de dados, de órgãos. Agora, esse banco de... Estão falando aqui sobre o transplante, tem aqui uma série de dados sobre o assunto, que vale a pena vocês estudarem nessa revista que está nas bancas. Muita coisa aqui sobre o assunto, que vale a pena pesquisar. Agora, uma coisa séria é o seguinte: o drama do transplante de órgãos. Isso aqui é o artigo que está lá dentro. A prisão de um médico do Rio de Janeiro revela um mundo de má gestão, desperdício e tragédias pessoais num dos setores mais avançados da medicina do país. Que os transplantes aqui no Brasil são muito avançados, vocês sabem disso. Então, eu estou só lembrando para vocês verem a revista Época dessa semana. Agora, de pergunta aqui.
Percebo que todas as vezes que estou estudando um novo idioma, tenho contatos extrafísicos com consciências que falam o idioma que está sendo estudado. Percebi que esta atividade funciona também como técnica projetiva. O que o senhor acha sobre isso? Olha, qualquer coisa que você faça evocação, aquela evocação vai para a sua origem. Quando você começa a trabalhar com o idioma, você está fazendo evocação das pessoas que falam esse idioma. E das consciências que só entendem esse idioma. Existe disso. Então o problema todo é lógico que faz uma evocação, e isso aí tem relação e pode ajudar sim na projeção consciente. Mas, projeção consciente, antes de tudo, é um processo de melhorar o holopensene pessoal e ter cuidado com as evocações que a pessoa faz. Por quê? É através das evocações que nós temos as companhias. E é através das boas companhias que um projetor consciente pode desenvolver e evoluir. Existe algum vínculo holopensênico de patopensenidade entre o misticismo e a maçonaria? A maçonaria preenche, de alguma forma, requisitos básicos da cosmoética? Ou há antagonismos holopensênico e teático entre a maçonaria e o modus vivendi ortopensênico da consciência lúcida inversora existencial? Olha, eu quero dizer para você que eu sou mestre maçom. Eu entrei na maçonaria porque minha mãe me pediu, devido ao meu cunhado, que era maçom. Ele era também bem avançado, grau elevado, tudo isso. E eu entrei para ver como é que era a situação e atender a minha mãe. Agora, fiquei dentro da maçonaria um semestre. Depois eu pedi o kit place, ou kit placé, o placé que dá. Então eu sou mestre maçom, mas não frequento a maçonaria. Agora, eu deixei a maçonaria porque quando eu entrei, eu fui aprovado por todos os membros da loja, que era maior que havia na região de Minas Gerais, lá do Triângulo Mineiro. Agora, eu entrei na idade mínima que havia na ocasião e fui aprovado unanimemente. Agora, eles falaram para mim assim, você já foi maçom de outras vidas, que você conhece mais a maçonaria do que nós. Então, em vista disso e do processo de assistência, eu não frequentei mais os rituais e o processo de todas as reuniões que haviam. Nunca mais eu fui. Mas, por exemplo, eu, depois disso, continuei fazendo assistência junto das obras de assistência da maçonaria. A melhor coisa que a maçonaria tem são as assistencialidades. Então, nisso, nós estamos iguais. Então, por exemplo, eu trabalhei muito no Instituto dos Cegos do Brasil Central, que era subsidiado e mantido pela maçonaria. E assim foi uma série de condições. Uma das últimas que eu participei, porque eu já dei conferência dentro das lojas maçônicas. Conferência sobre conscienciologia. Agora, uma das coisas mais sérias que tem, foi uma vez que me pediram em Brasília para ir na principal loja que havia no Brasil, que eles fizeram um edifício, e lá embaixo tinha um local muito grande, como se fosse no porão do edifício. Aquele edifício era para sustentar as lojas que havia embaixo. Então, naquele edifício embaixo, haviam 14 lojas que se reuniam lá. Mas eles estavam vendo que estava havendo alguns incidentes e acidentes esquisitos. Então, eles sabiam que eu, como maçom, conhecia o processo de energia. Então, me pediram para limpar a loja do processo, como se eu estivesse com poltergeist. Eu entrei lá e cheguei e vi que era na câmara de reflexão que estava o processo. Que havia um problema mesmo, tinha sede, a gente tirou e limpou. Agora veja, quando eu cheguei lá, vieram todos eles e fizeram uma coluna comigo. Processo maçônico, dos rituais dele. Os chefões todos de um lado e do outro, eu no meio, e me entronizaram dentro da loja, para vocês terem uma ideia. Eles consideram as pessoas demais. Eu que já deixei, quantos anos são? Gente, eu estou com 76 anos, eu entrei lá na época dos 20, faz mais de meio século. Agora, quando eu fui lá, em Brasília, e fiz a conferência com tudo isso, e examinei o processo, tinham as maiores cabeças da maçonaria, os líderes da área toda. Porque essa loja era a principal que havia. Eram 14 lojas se reunindo lá. Eu não sei se ainda tem isso em Brasília atualmente. E era uma loja só, mas aquilo fazia rodízio. Com 14 lojas se reunindo, entende como é que é? A loja era o máximo. Agora, eu fui rodar tudo, tirei todo mundo de lá, entrei sozinho para ver o que é que tinha. E cheguei à conclusão que o negócio era na câmara de reflexão,
Tinha gente que entrou lá e fez como se fosse tipo de despacho. Sabe como é que é? Negativo. Aí a gente limpou tudo e a coisa tudo deu certo. Agora, então, respondendo aqui para essa pessoa, eu quero dizer o seguinte: você pode considerar, até um certo ponto, a maçonaria hoje como uma seita assistencial aberta. Porque ela ajuda demais os outros. Na minha época, por exemplo, você ajudava demais as viúvas dos maçons, você ajudava demais as crianças, ao processo, por exemplo, de inverno, do povo despossuído, tudo isso tem. E outra coisa, se ajuda muito até hoje as pessoas que são mascates, aquelas que trabalham em comércio ou qualquer coisa que tem que viajar. Então, a ligação entre maçons, que chama de irmão maçom, é muito grande. Há senhas, há sinais, há opção de coisa que eles se conectam. Agora, hoje, a maçonaria, ela está aberta. Ela está mais exotérica, com X. Ela já não é mais esotérica, com S. Então, por exemplo, nas vezes eu fui já, talvez umas 5 lojas, eu já fiz palestras e conferências e dei curso. Agora, o que se passa? Na maioria desses lugares entraram crianças, jovens e mulheres junto para assistir minhas palestras lá dentro. Então, hoje a maçonaria se abriu, ela está aberta para o público. Agora, que eles ajudam os outros, isso não há dúvida. Todos aqueles processos muito políticos que havia desde a época do Império do Brasil, vocês sabem, grandes personalidades do Brasil foram maçons. E isso está tudo na história. Agora, eu, por exemplo, eu deixei por quê? Porque eu faço uma assistência universalista. Eu sou da área do esclarecimento. E eu sou contra o ritual preso, porque a maçonaria é baseada em rituais. Aquele ritual faz a gente perder tempo demais. Você está sempre repetindo a mesma coisa, tal. E tem uma hierarquia lá dentro, do jeito que tem hierarquia militar, hierarquia da igreja, hierarquia política, da história toda que tem por aí. A monarquia, por exemplo. Agora, então, em primeiro lugar, em tese, não há nada da maçonaria que seja contra as nossas coisas, assim, superficialmente. Agora, do ponto de vista profundo, a coisa é séria porque nós cuidamos da tarefa de esclarecimento. E eles fazem demais a TACOM, a tarefa da consolação, como se fosse, por exemplo, uma igreja. Por isso que eu chamo que lá é uma espécie de seita assistencial. Mas agora, ó, a maçonaria funciona, porque eles são disciplinados, organizados, e a intenção é boa. A gente não vê má intenção. A moral é elevada. De modo que não é assim, não. Por exemplo, uma pessoa que não gosta de religião nenhuma, não gosta de política nenhuma, se ela entrar na maçonaria, é preferível entrar nisso do que fazer besteira por aí ou ficar no botequim. A maçonaria normatiza, disciplina e organiza a vida do maçom. E outra coisa, ele vai criar um círculo de amigos para o resto da vida. Que a amizade de maçom é uma coisa fora de série. Uma coisa muito importante. Eu, de vez em quando, recebo aqui consciex, que eram maçons, que me pede para fazer ajuda a outros maçons. Isso é impressionante. O cara morreu e está lá preocupado com o povo que ficou aqui. E tudo a maçonaria com outras coisas. Tudo isso já aconteceu comigo em diversos lugares. Agora, ó, tem lugar que às vezes eu chego e me revelo que eu sou maçom, que acontece isso, que eu entendo o assunto, que o processo é esse, as portas todas se abrem. Vem um monte de gente atrás de mim para ver as coisas. Agora, o que eu posso ajudar, desde que eu deixei o processo da loja, eu sempre procurei fazer assistência ao povo que apareceu. De modo que, vamos devagar com o andor e ver o que é que se passa dentro dessas áreas sociais que nós temos. Agora, outra coisa. Nós estávamos falando outro dia para vocês sobre o antitabagismo. O que eles estão usando mais agora é um medicamento, mas é médico que tem que receitar. Eu vou tocar no assunto aqui, mas não estou receitando para ninguém, não. Eu estou indicando para a pessoa fazer uma pesquisa. A experimentação a partir de um médico, o médico orienta. O nome é Champix. Champix, com X no fim. Champix. Champix. Esse é um medicamento novo que está chegando. É o laboratório da Pfizer. Eu estou falando tudo que é o que está acontecendo aí agora. Esse aí, por exemplo, parece que está dando bons resultados. Mas é preciso de ver. Todo remédio novo, vocês sabem, tem que examinar e tem que ter um médico especializado para dar a opinião dele sobre o assunto.
Mas é bom a pessoa ficar livre do cigarro o mais depressa possível. E o Champix vai levar a pessoa a ser o champion, quer dizer, o campeão, para se libertar do assunto do cigarro, que é um troço terrível. Muita gente aqui, ó, ainda tem uma certa tendência para cigarro, muito embora ninguém fume aqui. Olhem bem o que é que se passa com isso. Quem fumou, geralmente, ou fica com raiva dos fumantes, ou fica, vamos dizer, fugindo de cigarro, todo lado que vê. Que às vezes a pessoa se passa mal depois quando sente o cheiro de cigarro. De modo que vamos trabalhar no antitabagismo e também oferecendo os nossos órgãos para transplante, tá certo? Pode falar, Juliana, faz favor. Professor, aqui na página 86, desculpa, ali onde o senhor diz reflexões, aí o número 6. Reflexões, sim. Além desses assuntos críticos na mesma área da saúde, existem outros em efervescência, exigindo reflexões cosmoéticas, notadamente para os profissionais da medicina baseada em evidências, quanto às próprias decisões técnicas. Por exemplo, essas 10. A amniocentese seguida de aborto provocado. A fertilização in vitro, é o FIV. O aluguel, as mães de aluguel. A paternidade, o anonimato paterno. Genes, a manipulação de genes, eugenia, síntese hormonais, clonagem. AIDS, a realização de sorologia anti-HIV no pré-natal. Sigilo, as consultas e sigilo médicos via internet. Terapêutico, novos fármacos na medicina terapêutica. Vegetalismo, a vida vegetativa e eutanásia na medicina intensiva. Transplante, os transplantes e a diálise na medicina substitutiva. É o número 6, eu não entendi. A número 6, AIDS, a realização de sorologia anti-HIV no pré-natal. O que você quer? O senhor colocou aqui reflexões... Tudo isso que eu coloquei é porque existe por aí que é problema generalizado. Não foi eu que criei. Isso aqui foi estudado através de um... Fiz uma pesquisa durante anos para chegar nisso. Mas porque é controverso, já criou polêmica? Não, isso aqui é um problemão, né? A sorologia anti-HIV. Vai ver a pessoa está grávida e vai ver que ela está com HIV, ela tem que ter mais cuidado, tem que examinar o que vai acontecer, como é que fica isso? O que você acha? É que é bastante importante, né? Porque se ela fizer o tratamento... Se fizer o tratamento, dependendo do caso, tem até 98% de chance de aí agora é que vem, por isso que é controvertido. Aqui, ó. O que eu estou falando ali? Eu vou ler de novo. Aqui. É que o senhor colocou ali reflexões. Assuntos críticos na área da saúde, que existem outros em efervescência, exigindo reflexões cosmoéticas para os profissionais. Nós temos que abrir o jogo disso. Por exemplo, eu acho que é uma displicência uma mulher que vai ficar grávida que não faz o HIV antes, o exame. Tinha de fazer antes. Para ver se ela vai ser uma mãe com AIDS ou não. Eu já vi um monte de gente, teve uma surpresa enorme. Depois que está grávida, foi fazer os exames e viu que tinha HIV. Fica com a cara de tacho danada. A coisa é terrível, a cara de paisagem. Então é preciso da gente abortar essa surpresa desagradável, você não acha? Entendo agora o que o senhor quis dizer. E ali no 7, só um adendo, ali a questão do sigilo, as consultas e... Sigilo, as consultas e sigilos médicos via internet. Então, faz acho que uns 2 meses que o Google lançou o prontuário médico na internet. Não sei se o senhor teve acesso. Por enquanto, acho que só tem nos Estados Unidos, ou só em inglês, não sei. Mas a pessoa lança lá todos os dados dela, inclusive podendo colocar exames de imagem. Sei, mas isso aí é o processo da cobaia. Isso é a cobaia exposta. Para a pessoa poder acessar, os médicos poderem acessar em qualquer lugar do mundo. Esse que seria o objetivo principal. Isso é bom. Obrigada, professor. Nada. Boa tarde, professor. Boa tarde. Professor, 2 semanas atrás, quando teve a abertura de banco de sangue, teve uma Sim. sincronicidade, né? Lembra que foi a sincronicidade do jornal aqui, a Gazeta, que saiu. E agora veio a sincronicidade com a revista Época. Eu queria saber a respeito qual que é a abrangência da assistência que tem, porque se isso existe uma sincronicidade aí... Não, porque o processo, esses assuntos estão todos na linha de frente dos debates mundiais atualmente, né? Não tem jeito.
Com o processo da genética e as coisas todas que tem por aí, isso ainda vai longe, vai longe. Agora, por exemplo, eu tenho uma série de verbetes que eu vou trazer de banco. Tem um deles que é terrível, que é o Banco de Salvação. Sabe o que é isso, não? Não. É a Igreja Católica. Banco de Salvação. Isso eu vou trazer, explicando tudo, com detalhes para vocês. Então. Esse também é um banco. Agora, eu tenho mais uns 6 já prontos para trazer, para a gente debater. Professor, em relação também a esse tipo de sincronicidade, quando acontece, isso está envolvido também com o processo de assistência. Aí isso envolve também a central extrafísica de energia? Se envolve, qual central que seria mais específica nesse caso? A central da verdade. Central da verdade. CEV, SEV. Central Extrafísica da Verdade. Que a verdade é o processo do estudo dos fatos, é a fatuística, a fatologia, a parafatuística, a parafatologia, tudo isso aí. Tá certo? Tá. E, professor, como é que seria desencadeado esse processo? Porque é um nível de assistência onde a repercussão é nacional, né? Agora, o problema bom é que pelo online a gente entra na onda, né? Você tem que ficar atualizado. Do jeito que está aí. Então, a média de 500 pessoas acessando essa tertúlia, então você já viu. A gente agora tem que também estar a par do que se passa. Olha, os programas de rádio mais avançados, que era lá, aquele do Rio de Janeiro, lá do nosso amigo, que eles fecharam agora a rádio dele, lá, o caso, Haroldo de Andrade, ele só debatia com um monte de especialistas, todo dia, os assuntos que apareciam nos jornais. Entende? Nas rádios do interior sempre tem esse período, por exemplo, do programa radiofônico de prestação de serviço. Olha, não vai na rua Bartolomeu Mitre porque o trânsito lá está emperrado, que um caminhão saiu da linha e não sei o que é. É aquilo. Você está entendendo? Agora, por exemplo, na televisão também. Esses programas para chamar muita atenção estão tudo na ordem do dia. Então, aparece um assunto, na mesma hora eles levam para o programa da televisão para debater. Leva a pessoa que fala. Uma outra coisa também na televisão. Você vai pegar, por exemplo, o Globo News, fatos e versões, os processos de economia, tudo que tem, por exemplo, no Telecine, essas coisas todas no Sky, você vai notar que eles trazem, mandam e pedem os grandes repórteres para fazer entrevista com as pessoas diretamente lá no exterior e traz para cá, no mundo inteiro. Isso tudo é para ficar atualizado. O problema é da atualização dos assuntos. Nós precisamos disso aqui. Nós estamos no mundo. A gente não pode ter vergonha de assumir nada. A gente estuda tudo que aparece aqui. Agora, que existe a sincronicidade grande, existe, né? Não, a sincronicidade existe, porque a hora que você começa a pensar, é o efeito múltiplo, como se chama na ciência hoje. Isso aí é normal. Uma pessoa pensa uma coisa ali, a outra pensa ali, às vezes aquilo foi induzido por um fato que todo mundo sabe, que leu, que está na internet. Aí todo mundo sabe. Eu estava comentando com a Juliana aqui, que até 2 semanas atrás ela veio perguntar antes de mim. Na hora que eu estava levantando, ela levantou para vir. Então até isso foi a sincronicidade. Mas agora, por exemplo, ainda falta muita sincronicidade. Ainda não tem uma sincronicidade internacional, por exemplo, sobre cosmoética, sobre INVEX, sobre estado vibracional. Não existe nada disso. Então, esses somos nós que temos que falar e bater aqui na tecla. Matraquear, repetir, insistir. Insista, não desista. Isso é o lema da loteria. A tendência, então, é isso acontecer cada vez mais, só que em âmbito maior, assistencial. É inevitável. E outra coisa, há uma tendência cada vez mais de nivelar por cima. No nosso caso, então, isso é clássico. O nivelamento por cima leva as pessoas a ter maior consenso. Não é unanimidade burra, mas um consenso elevado. Entendeu? E esse consenso ele é sempre temporário, ele dura pouco. Porque vem outra hipótese, outra teoria, outra técnica para substituir aquele que já está obsoleto, ultrapassado. Tá certo? Tá certo. Muitas graças. Boa tarde. Então. Professor Valdo, eu queria saber se tem alguma razão, porque na antonimologia e na sinonimologia tem algumas coisas repetidas, tipo banco de fetos e banco de células. Tem nos dois. Sim. E daí?
Então, ele é sinônimo e é Mas, antônimo ao não, mesmo porque tempo? célula, fetos e órgão está tudo certo, né? Agora, os outros aqui eu quis separar com calma. É o leite humano, o sêmen, essa coisa toda, para mostrar que tem outros bancos. Não, eu sei, mas Agora, por que ele todos figura esses eu nos vou dois? trazer para vocês, Sim, mas por que ele figura nos dois, tanto no sinônimo para quanto no chamar a antônimo? atenção. Aí, por causa das listagens que estão aqui. Ah, tá. Entende? O quê? Ah, tem algum repetido? Qual que é? Tira aí o que tiver repetido. Não, tira isso aí. Ah, então Tem que tirar. não tem que estar nos dois. Isso aí ela isso? tira. Lá no original nós já tiramos. Ah, tá. É. Não, é porque eu achei que de repente Agora, tinha ó, alguma coisa, não entendi. o que está repetido é o da sinônimo. É o do sinônimo. É que eu não tirei. Eu fiz aí, não tirei. Mas lá no original já está. Ah, então beleza. Tá certo? Agora, eu vou trazer esses bancos todos oportunamente. Trazer para vocês. Todos vocês vão ser ou bancário, ou, se não, participante do banco, não é isso? É bancário ou correntista? Eu quero que vocês sejam correntistas dos bancos de órgãos, bancos de tudo que tem aí, de sangue e tal. Sr. Valdo, se a gente opta em doar os órgãos ao final da vida, nossa, o fato de dominar as energias ao longo dessa vida toda facilita em alguma coisa nessas doações ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não, você dominou as energias, você está fazendo para a sua eternidade como consciência. Isso é para sempre. A energia é o agente que você tem de manifestação no cosmos. Sim. Se você dominou a energia, acabou. Tá, mas vai por evoluir exemplo, mais rápido. Quer chegar a ser consciência livre, domine mais as energias. sim, mas por exemplo, quando há a doação de órgão no final da vida, existe um processo energético ali ainda. O holochakra tem ali. Sei, mas tudo Agora é esse secundário. trabalho que a gente fez de energia, O problema é trabalhar com energia a todo momento. A qualquer hora, em qualquer lugar. Tá. Entende? Em qualquer contexto. Esse é que é o caminho. Tá. A energia é uma coisa que eu chamo que é a panaceia universal. É o cura tudo. Tudo é energia. tá bom. Chave geral, gazua, é o nome da energia. Oi. Então, chefe, Uma vez eu vi um programa de TV que falava sobre fenômenos, e eles falavam de um fenômeno que era que a pessoa que recebeu o órgão transplantado, ela começava a assumir a personalidade, sem saber, né, da pessoa que ela recebeu o órgão. Então ele recebeu, por exemplo, tinha recebeu ordem como? o órgão. Por exemplo, ele recebeu um pulmão transplantado, sim. e aí ele começou a assumir traços de personalidades da pessoa. Ah, sim, mas muita coisa Isso disso é processo psicológico, é impressão da pessoa. Você sabe, se uma pessoa também começar a pensar demais, ela faz o que quiser. Aquilo que eu falo, está aqui meu dedo, não tem nada. Se eu começar a pensar que aqui tem alguma coisa, amanhã vai ter alguma coisa. Não, mas A gente cria o processo. Isso é autossugestão e auto-hipnose. Agora, muita coisa desses órgãos, esse povo do negócio que eles falam tudo aí, tudo é autossugestão. não, mas é que no programa era sobre Pois parapsicologia. é, mas veja, a pessoa fica com autossugestão, fica impressionada com aquilo, começa a evocar Mas ele o não cara, começa a evocar o cara vem e faz assédio. E é por isso que ele Isso começou é assédio, claro, possessão. bonitinho, bonito. Tá, aí a minha pergunta era saber que nome de fenômeno seria esse? Assimilação, Não, é assédio. possessão? Eu já vi gente que recebeu Que eles consideram. órgão e que ficou totalmente possesso pela Isso, pessoa era que isso aí. morreu. Já fizeram um monte de filme sobre isso. É. Então, O processo aí é de assédio, mas por causa da invocação. Agora, antes de tudo, tem que olhar o processo da autossugestão e auto-hipnose. tá. A pessoa fica olhando e fala, bola, estou com um corpo estranho aqui, mas esse corpo estranho que está mantendo minha vida, como é que fica? Meu coração, como é que fica? E outra coisa, muita gente morre por causa disso. Se uma pessoa começar a pensar demais no coração, ela se mata. Isso é suicídio. Suicídio inconsciente e burro. Existe isso. Coração, você sabe, conforme o lugar que você bater, ele pode parar. Só um toque. Depende de quem que é no tórax, teu lugar. Então é mais para ver como esse fenômeno de Então sugestão... é um negócio sensível. E outra coisa, desde que você nasceu, você já pensou, seu coração está batendo. Esse troço não para. Como é que fica? E outra coisa, você já viu o computador como é que é? O computador dá um tilt, ele para na hora, estoura o motor. O computador é o motor.
O coração, motor. Então a gente tem que ver isso tudo. Agora, a influência disso, uma pessoa que recebe um transplante de coração, esse é um dos mais bravos que tem. É o centro do cardio-chakra do outro, com toda a influência. Você já viu o que é a forma holopensênica? Já pensou a forma energética do cara que doou? Vai para lá, vai passar para o outro corpo. Tem gente que é até impressionado, que acha que é perigoso, por exemplo, receber um órgão de uma pessoa que matou uma opção de gente, por causa das energias negativas. Mas é que aí, no caso, os amparadores limpam. Agora, o problema é depois a pessoa que recebeu o órgão, ela ficar impressionada. Isso é que é a coisa mais séria que tem. É limpar a cabeça. Entende? Se a pessoa entrar nessa, fazer a evocação, ele vai para a baratosfera. Então, na verdade, essa questão de autossugestão. Uma outra coisa, só para te lembrar. Uma boa parte dos doadores de órgãos morreram em acidente. Pensa nisso. Quando morre uma pessoa em acidente, o que acontece? Pois é, um caso que eu tinha lido era que a pessoa recebeu o órgão, ela também depois acabou dessomando do mesmo tipo de acidente. Alguma coisa assim, que aí entrava. Era essas revistas de parapsicologia que eu estava pegando. Pois é. Agora, vamos doar os órgãos. A gente precisa de fazer isso. Isso é muito positivo. Dom Arlindo? Nessa linha mesmo deles, é quando o órgão, acho que ele pode virar bagulho energético, que não é autossugestão. Não, nada, pode virar. Começa pelo seguinte, em tese, todo cadáver já é um bagulho energético. Agora, se ele é aproveitável, algum órgão para dar para os outros, ele deixa de ser um bagulho energético, já vai ajudar os outros. Ele é muito positivo. Mas estou dizendo, coisas graves pode acontecer. Pode, tudo pode, é isso que nós estamos falando. Agora, quem é o maior culpado disso não é quem está doando o órgão, é quem está recebendo. Entende? Se a pessoa ficar inculcada, acabou. A inculcação talvez é o principal. É chamar a possessão. Agora, outra coisa é doação de rim em vida, né? A pessoa doa um rim. Quais consequências? Isso eu acho, do ponto de vista de Tacon, um dos pontos mais altos que uma pessoa pode praticar, tarefa da consolação. Uma mãe que dá o rim para o filho, por exemplo. Isso é o máximo. Acho isso maior. Uma irmã que dá para outra irmã. Que às vezes é o jeito de sobreviver. Né? Que as pessoas podem sobreviver com um rim só. Agora é lógico, ela vai ter que ter mais cuidado, ela não vai ser do jeito que era antes. Agora, uma outra dúvida é na questão da paracirurgia, ela pode... isso eu estou perguntando como leigo, não sei nada sobre isso, se ela pode mexer com essa, vamos dizer, doação de órgãos, isso é possível? A paracirurgia? Não, a paracirurgia, o processo é outra coisa, não se mexe. Mas pode-se pegar um órgão... Você mexeu no corpo, tudo é possível, você juntar o que tiver, qualquer tipo de especialidade da medicina. Mas agora o processo para a cirurgia é uma coisa, doação de órgão é outra. Então, se pode haver uma doação de órgão através da paracirurgia. Isso aí, tudo é possível. A paracirurgia pode fazer qualquer tipo de cirurgia, depende de ter o sensitivo adequado. Paciente tem demais. Especialista para atender, muito raro. Agora, outra coisa, você sabe que tem uma opção de paracirurgia invisível, né? Que ninguém viu que a cirurgia foi feita. O arco voltaico crânio-chacral, às vezes, é uma verdadeira cirurgia, as pessoas não sabem disso. Por isso que no ECP2, quando a pessoa é muito assistida, se pede para ela, não vai dirigir carro, não vai carregar mala, não vai tomar nada excessivo, fica mais tranquilo, durante pelo menos 2 ou 3 dias. Agora, Isso é porque a pessoa foi assistida, ela está em convalescência. Se pode mexer, vamos dizer assim, também com para-órgão, Tudo pode, se você pode mexer no corpo, você pode mexer, extrafísica mesmo, muito mais fácil mexer com tudo. Mas agora, o processo todo é ter assistência. Se há assistência de amparador para sustentar o processo, as coisas são limpas. Se não, vem o assédio. Tá certo? Ok, obrigado. Então, doutor. Boa tarde, professor. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem.
em relação ao que o Arlindo está falando, em relação à doação do rim, né? Queria saber, assim, como é que fica essa questão em termos de registro do para-DNA para Seriex futuras? Se essa doação Não, foi isso não tem assistencial... nada. Se a pessoa doou uma coisa positiva e o outro recebeu uma coisa também que é positiva, aquilo tudo é caminho livre, sinal aberto. Sinal verde, é positivo, é cosmoético. Na prática, a gente observa, por exemplo, tem alguns pacientes que fazem diálise e eles recebem transplante renal quando há possibilidade, né? Somática. Isso. Alguns pacientes eles ficam intoleráveis à questão do transplante. Eles ficam tomando imunossupressor por um tempo e mesmo assim, às vezes, ocorre rejeição. O senhor acha que isso pode ser uma diferença de campo vibracional do órgão em relação... Antes de mais nada, todo processo da imunologia ou da rejeição é um problema de energia. E a maior prova que você tem é dentro da fisiologia da mulher. A hora que ela começa a vomitar demais, até os processos todos, lá para a terceira, quarta semana de gravidez, aquilo mostra que há uma incompatibilidade inicial entre as energias dela com a energia de quem está ressomando. Agora, alguns superam, outros não. Então, você quer saber, por exemplo, como é que vai ser? Isso, 90% dos casos, você pode acertar. Como é que vai ser a relação daquela pessoa que está chegando com a mãe que está aí? Perguntar, você teve muita vomitação, vomitou demais? Como é que foi o seu processo de gravidez? Aí a mãe fala assim, não, minha gravidez foi tranquila, me senti em paz, uma glória. Então, essas pessoas geralmente se passam bem. Elas têm boa afinidade. Isso é porque as energias, gente que já viveu um com o outro 3, 4, 5, 10 vidas, ou mais. Entendeu? O senhor acha, por exemplo, que um transplante de órgão, ele pode gerar no psicossoma um reequilíbrio paragênico de um para-órgão? Pode. Tudo é possível. Isso se faz sempre. Tudo é possível. Esse efeito um acidente, ser... às vezes, faz isso. Certo. Entende? São as paracicatrizes que eu falo do psicossoma. Isso aí ajuda. E esse efeito, no caso, seria centrípeto, né? Seria um reequilíbrio centrípeto. O que nós precisamos mais é mexer com o estado vibracional. O estado vibracional é o fármaco básico. Conserta isso tudo antes. E previne. Faz a profilaxia, a prevenção. Mexeu com a energia, você está equilibrando tudo no seu organismo. Agora, há umas coisas muito interessantes, né? Os efeitos, por exemplo, da TENEPS. A pessoa, ela às vezes tinha preguiça de fazer estado vibracional, essa coisa. Mas chega num certo ponto, ela começa a fazer a TENEPS. Então, ela começa a ver, daí um pouco, aí 1 ano, por exemplo, 2 anos, ela viu como é que ela mudou. Mudou por quê? Devido ao processo de trabalhar com energia todo dia, 50 minutos, quando ela se ordena e tem um amparador ali, ela assistindo os outros, ela começa a ficar desassediada dentro do processo da energossomática. Então, os órgãos começam a funcionar melhor, a pele melhora, o estado geral, os intestinos funcionam direito, ela já não fica intoxicada. Você está entendendo? Ela dorme melhor, ela faz mais, ela fica desintoxicada porque transpira, tem uma opção de coisa aí que acontece. Agora, o melhor da história é aquele efeito Santo Antônio, né? Que a pessoa que era encravada, aquela que não tinha jeito, totalmente invicta, como solteirona, de uma hora para outra ficou atraente, porque começou a melhorar a psicosfera. Às vezes o canhão continua do mesmo jeito, mas um canhão cheio de flores, bonito. Você está entendendo como é que é? Então, melhora tudo. Então, veja, isso é efeito da energia. Agora, veja, é esse efeito da energia que mais tarde acontece com o irrompimento do psicossoma. Começa por aí. Tudo, você vê uma gradação do processo de energia. Agora, veja, nada disso ainda foi estudado direito. Tudo tem que ser estudado. Não só na área da medicina, da saúde, mas nas áreas múltiplas da vida humana. Muita coisa ainda tem que ser estudada aí. A multiculturologia, como nós chamamos. Que tipo de registro, professor, o senhor acha, por exemplo, que uma pessoa possa ter numa vida passada, em termos paragenéticos, que possa causar numa vida atual uma insuficiência renal? A insuficiência renal aí é por causa da intoxicação. Uma pessoa que tem pensamento intoxicantes, ela é uma pessoa intoxicada.
Sendo assim, o processo que vai dar são os emunctórios. Você sabe o que é emunctório? O processo dos rins, o processo dos néfrons, a nefropatia é inevitável. Isso aí vai acontecer cedo ou tarde. Uma outra coisa que eu recomendo, viu, Alexandre, que isso aí é bom você lembrar, você já deve saber disso, estou só lembrando, que é a pessoa dar um jeito de seguir aquilo que o Buñuel falava. Sabe quem é o Buñuel? Buñuel era um cara que fazia filmes, um grande cineasta, mas só de coisa atrapalhada. E ele era um pouco piradão. Agora, o que se passa com ele? Ele é que chamava mais atenção de uma coisa que todo mundo já sabia há muito tempo, mas ele que chamou atenção. Filme só pode ser 2 horas, porque a pessoa tem que ir ao banheiro. Vocês estão entendendo? O ideal para a maioria das pessoas seria ir ao banheiro de 2 em 2 horas, sim. Em parte ele tem razão. Agora, por exemplo, quando chega numa certa idade, o ideal é ir de 3 em 3 horas, ou de 4 em 4 horas. Mas ir mais. Porque o jovem, por exemplo, às vezes ele fica conservando aquilo. Agora você sabe que isso há uma proliferação de germes. E isso aí cria problema com o passar do tempo. Não só no processo da bexiga, mas aquilo vai ascendendo, você sabe, e chega nos néfrons. Então o processo pega nos rins. Então o problema é falar com a pessoa, olha, não fica com a sua bexiga cheia. Vai tirar a água do joelho. Não é isso que o povo fala? Vai dar um jeito. Tirar a água do joelho, que é assim que a turma gosta de falar. Não, fui tirar a água do joelho. Mas então fazer xixi é um processo que mantém a imunidade, que mantém a profilaxia, que mantém a desintoxicação. Agora, a pessoa que fica adiando as coisas, ela acaba criando problema. Obrigado, professor. Tudo é matéria gasta. Matéria gasta não deve ficar no corpo, são os emunctórios, tem que mandar fora. É o processo do escapamento do carro. Não é isso? Obrigado. É o número 1 e o número 2, como a gente chama. Mas então. Boa tarde a todos. Voltei na sexta-feira, final da tarde. Na verdade, eu não vou fazer perguntas ao professor. Eu vou dar um depoimento a vocês sobre o problema vivenciado sobre transplante em família. Ela é uma boa testemunha, é um bom exemplo para vocês. Eu estou um pouco nervosa porque ainda estou aí num processo. Tem 19 anos que eu fiz a doação de um rim para o meu filho. E agora eu me ausentei durante um mês, porque ele teve uma infecção muito séria, e então eu tive que ir lá ajudar minha nora. E eu ainda estou sob o impacto do que eu vivenciei lá. Mas, sobre a questão do transplante, nós fomos surpreendidos, né? Ele com 21 anos, e veio um diagnóstico que ele precisava de um transplante renal. Na época, o transplante ainda era uma técnica novíssima, hoje é nova, na época era novíssima. E durante esse período, eu que o acompanhava às sessões de hemodiálise, ele chegou a fazer cerca de uns 6 meses de hemodiálise, eu vi os problemas que ocorrem na família quando o diagnóstico é transplante. Porque se a pessoa tem um câncer, uma tuberculose, uma AIDS, é ele com ele mesmo. O diagnóstico do transplante, principalmente o renal, o de órgão duplo, ele mexe com toda uma família. Ele mexe com toda a estrutura familiar, porque fica na dependência de alguém querer fazer essa doação. E muitas vezes tem pais, isso eu presenciei com a equipe médica lá do Hospital Felício Roxo, mãe, pai que faziam o exame da compatibilidade e antes do exame chegava para os médicos e dizia, pelo amor de Deus, diz que eu não posso. Eu não tenho coragem de fazer uma doação de órgão para o meu filho. E isso foram vários casos que eu presenciei com isso.
da mãe, por exemplo, tinha um rapaz de uns 25, 26 anos, a mãe ficou viúva com uma porção de filho e ele trabalhou a beça para ajudar a criar os irmãos. Quando ele chegou com o diagnóstico, mãe, eu vou precisar de um transplante, ela não abraçou o filho, não, ela virou e falou assim, estão proibidos de doar órgão para ele, eu já tenho um filho morto, não quero o segundo. Então, através dessa vivência, dentro desse universo do transplante, ele é um diagnóstico que compromete toda a família. Né? Foi feita a doação, eu tive um amparo violento, toda a instituição no Rio de Janeiro, na época, repousou para ajudar no transplante. Eu tenho vários parapsíquicos, já identificaram em mim um rim compensando, um rim energético, né? Compensando o outro. Nunca sofri nada em decorrência dessa doação. Sempre trabalhei demais. Nunca tive nenhum problema físico em decorrência da doação. Os médicos agora, eu mesma fiz um trabalho com meu filho para poder fazer a doação. Eu sentava com ele diariamente, jogava energia, ele jogava energia em mim, eu questionava todas as questões com ele da doação, sabe, dele recepção. Então foi feito um trabalho muito grande e hoje ele é diferencial na estatística de transplante. Ele está com 19 anos de transplantado. Os médicos lá no Rio, ele foi internado às pressas lá no Copador. Os médicos lá do Rio ficaram admirados dele estar com 19 anos de transplante e não ter feito a rejeição. Ele hoje está com perigo de rejeição, mas não pelo transplante, mas sim por causa da infecção que ele foi acometido. Ele toma o imunossupressor, como o professor Valdo falou aí sobre as náuseas do enjoo da gravidez, o imunossupressor, ele foi baseado nos abortos, nos remédios em busca de aborto, por isso que surgiu isso, e possibilitou um número maior de vivência. Tem uma história enorme. Depois eu tinha uma instituição, uma ONG lá em Belo Horizonte. Durante 6 anos, eu fiz um trabalho da bioenergética nos transplantes. Então, eu dei apoio a familiares e a pessoas que estavam portadores de um transplante. No livro, Projeções Assistenciais, tem uns 4 casos de projeções sobre transplante, que eu estou contando no livro. O Hernani está me ajudando a dar o ultimato. No livro, né, tive que parar para ir para lá. Então, o drama é muito maior, mas todo mundo sobrevive. E, com certeza, esses 19 anos que meu filho tem de transplantado, tem, vamos dizer, 50% em relação ao trabalho energético que foi feito. Eu escrevi um artigo que é sobre a bioenergética nos transplantes, sobre as compatibilidades a partir da família. Veja só, tem 4, 5 filhos, tem sempre irmãos brigando demais um com o outro. Como essas consciências que passaram a vida toda brigando por um biscoito, por um brinquedo, com raiva de um do outro, chega numa idade adulta, vão doar? Doar no pleno sentido? Não vão. Não vão. O número de rejeição entre irmãos é muito maior do que vocês imaginam. Você lembra daquelas 2 irmãs que uma doou o rim para a outra, né? Então, precisa haver, antes de mais nada, eu costumo dizer que o ser humano não sabe doar e muito menos receber. Né? Essa questão, doar realmente e receber com gratidão, realmente isso é muito difícil. Muito difícil. É um aprendizado que o ser humano, num sentido maior, precisa ter. Né? E, no mais, estou aí, né? Vamos em frente. Qualquer coisa, se alguém tiver algum diagnóstico, quiser conversar mais a miúde comigo, eu estou à disposição. O pessoal era encaminhado pelo MG Transplante, pelos hospitais, para a instituição. Era um trabalho totalmente gratuito, com uma equipe
equipe de psicólogos que trabalhavam com energia, comigo supervisionando e à frente de tudo. Tem pessoas que eu orientei para transplante que estão vivos até hoje, transplantadas até hoje. Então, acho que tem muita coisa a fazer nessa área. Ok? Muito obrigada. Muitas graças. Na argumentologia, orfandade tem o destino de embriões humanos, órfãos. A pergunta é, quanto a destinação dos embriões é anticosmoética? Olha, o problema todo é o seguinte, quando há mercantilismo no processo, a coisa dá para trás. Na área da saúde, quando entra a indústria da doença, é um perigo. Tem gente que fabrica doença para, vocês sabem, ganhar dinheiro. Então é um problemão isso aí, é preciso ter cuidado, é por aí. Nessa questão de embriões, doações, mães de aluguel, tal, não é fácil. Acompanhei suas declarações sobre a maçonaria. Quero saber se o fato de uma pessoa fazer parte da maçonaria é impeditivo para ela ser voluntária de uma instituição conscienciocêntrica. Não, eu não acho que seja. Nada disso. Depende da consciência da pessoa, do voluntário. Agora, eu só lembro isso. Vai chegar a um certo ponto que a pessoa precisa de ver para ela não ficar com a perna num barco e outra perna no outro. Que aí ela pode afundar. Agora, o que significa isso? Uma pessoa, às vezes, por exemplo, dependendo das obrigações ou daquilo que ela tem, que ela acha que são os atributos do trabalho que ela tem que fazer, seja na maçonaria ou seja numa instituição conscienciocêntrica, ela às vezes é bom se dedicar a uma coisa mais particularmente específica, seja da maçonaria ou seja da IC. Agora, a hora que ela biparte umas coisas que às vezes são tão diferentes, numa pessoa vai sustentar o processo todo de ritual, de tacon, e na outra ela vai ter que trabalhar o tempo todo observando os problemas da TARES em primeiro lugar, isso é um caso sério. Agora, o mais sério de tudo isso, o que eu acho. A coisa mais séria que tem são as amizades. Então, a amizade é uma coisa que a pessoa tem que preservar. E a maçonaria cria vínculos de amizade profundas e, às vezes, que são puros. Esse tem que ser mantido. É o que eu estava falando aqui, por exemplo. Vocês vejam bem, eu, há meio século, deixei a maçonaria, no entanto, até hoje ainda tem gente que me procura e tem as coisas. Mas veja, eu também fechei meu consultório em 1970, faz 38 anos. Até hoje também eu dou indicação de orientação médica para os outros, não tem saída. Então, essas coisas nós temos que observar, né? Aí depende da pessoa, do indivíduo, a intenção, o nível que ele pensa, a consciencialidade, o abertismo consciencial da pessoa. Agora, tudo é a pessoa que decide. Professor Valdo, pode falar. Esses dias apareceu na televisão que foi realizado o primeiro transplante de 2 braços inteiros. Eu vi, saiu agora nos jornais essa semana, aí tem todos os dados aí falando sobre isso. É interessante, né? 2 braços inteiros, já pensou? Bacana, né? Foi o trabalhador alemão que perdeu, né? Perdeu. E no trabalho eles arrumaram. O problema é que eu acho que tudo isso ainda vai caminhar muito, o processo da biônica e outras coisas a mais, da genética e a geneterapia, isso tudo não vai caminhar muito. E isso vai ajudar as pessoas a ter um envelhecimento menor e ter uma longevidade maior. Quer dizer, vai diminuir o envelhecimento e aumentar a longevidade. Isso é muito importante. Você já vê que tem uma porção de pessoas aí com mais de 100 anos. Agora tem uma senhora, vovozinha, com 104 anos, que é candidata a vereadora. Também está nos jornais dessa semana, todo lado. Vocês viram aquilo, né? Essa é o máximo. Essa aí, se eu tivesse lá, ia fazer uma entrevista com ela, tirar fotografia com ela, tal. Essa, para mim, são meus ídolos. Entende? Essa aí, para mim, é um ídolo. 104 anos, candidata a vereança. Se eu estivesse lá, estava votando nela. E ia fazer. Essa aí, eu entraria até na campanha na rua. Vamos dar um jeito. Sabe como é que é? Eu que não posso entrar em campanha na rua por causa do sol, mas à noite, né?
Vocês estão entendendo? 104 anos candidato a ser edil. A edilidade, quer dizer, a vereança. Isso é o máximo. Nesta madrugada fui levado, acredito, por um amparador especialista para atender uma pessoa que fazia hemodiálise. Senti que no momento que o amparador me intuiu, meu psicossoma colou no psicossoma da pessoa assistida na área dos seus rins. Amanheci com com dor lombar. Fui para o banho e mexi com energia, pois estava pesadão. Existe transfusão de órgão de psicossoma? Você pode explicar esse fenômeno? Não. Existe processo de transfusão dos problemas da energia. E isso influi no processo do psicossoma, nas coisas todas. Mas não é bem transplante por aí, não. O problema é exteriorização de energia e doação de energia. Todo mundo aqui é doador, no mínimo de energia. E alguns são doadores à força, outros são inconscientes, mas todo mundo aqui é doador. Por exemplo, qualquer pessoa que falar que não é doador, é só me chamar, que eu vou julgar a energia e chupar a energia da pessoa. Sou especialista em vampirismo, se precisar. Então, eu mostro para a pessoa que ela também é doadora. Então, doadora à força. Nós não podemos ser assim, nós temos que ser doador autoconsciente, sabendo o que é, de modo espontâneo e ajudando as pessoas. Agora, a primeira doação séria que nós temos é de energia. Agora, por exemplo, uma pessoa que doou energia a vida toda, se ela vai doar um órgão, se ela ainda está né, se ela morreu ainda dentro de uma condição boa, com órgãos e sistema mais ou menos bons, aquilo ali vai ajudar demais a outra pessoa. É como se fizesse lá um enxerto, né, de energia positiva. Isso aí ajuda. Então, pensem bem, todos nós, todos vocês, cada um aqui é doador. Olhem bem esse processo dessa doação. Vale a pena pensar por aí. E a primeira doação é de energia. Outra coisa, todo mundo que vem aqui na tertúlia está doando energia, de um modo ou de outro. Porque uns compensam os outros. Aqueles que têm mais necessidade, mais carência, são compensados pelos outros. O que é que nós falamos sobre assistência? O que é o processo de fazer assistência? A pessoa menos doente ajuda o mais doente. Essa aqui é a realidade. Por favor, Dom Flávio. Valdo, eu não conheço muito bem o processo legal, mas já ouvi propostas de fazer com que a pessoa ela se torne um doador automaticamente na dessoma, a não ser que ela declare ao contrário. Não é só fazer uma declaração. Exato. Que ela doa, se dessomando ela doa, a não ser que ela diga que não quer. Isso, doador compulsório. Essa lei, apesar de não ser ideal, ela já ajudaria? Está ajudando, sim, sempre ajuda, né? Isso aí chamou atenção para o processo de doação. Sim. Olha, é um número enorme de pessoas que jamais doaram sangue. Eu falei isso aqui no outro domingo. É verdade. Pense nisso. Olha aqui, eu vou só te falar uma coisa séria aqui, no negócio. Só para te ajudar aqui nas coisas, nós estamos para clarear isso. Tem pessoa que não doa nada. Se puder, nem o oxigênio que está na sala, que não é dela. Então você veja, o Paul Getty foi um bilionário que existia nos Estados Unidos. Esse homem, na ocasião, era considerado, igual o Bill Gates, o maior bilionário, o homem mais rico da Terra. Agora, ele era miserê. Ele não doava nada. É desses que não enfiava a mão no bolso, que não fazia nada. Agora, a maior prova do negócio dele, ele instalou na casa dele, em Londres, um telefone para os hóspedes, e eles pagavam. Você já pensou, a pessoa vai chegar na sua casa, você vai cobrar o telefonema dela? Esse cara fazia isso, e era o homem mais rico que havia. Ele é o rei é o mega miserê que eu já vi, um dos maiores. Esse aqui está lá nas minhas listas. Agora, outra coisa dele, só para você, ainda tem mais uma. Uhum. Ele jamais, porque ele era um cara que tinha um monte de empresa, aquela coisa, todo mundo inteiro. Ele tinha interesses
bilionários, um monte de países, um monte de coisa. Mas então tinha que fazer muita reunião. Agora, o melhor da história, ele nunca saía primeiro de uma reunião. Nunca era o primeiro a sair da reunião. Mas por quê? Agora, vocês têm uma ideia por quê? Não. Ninguém tem ideia? Não. Embaixo é isso. Para pegar a carona, para não ter que pagar o táxi. Gente, isso está registrado, todo mundo sabe dessa história. Vocês nunca leram a biografia desse cara? Paul Getty. Ele tinha umas histórias. O negócio é terrível. Então você veja, esse cara, ele ia doar nem a unha que ele acabou de cortar, que estava rasgando a pele dele lá, nem a unha ele não doa. Não doava. Então, existem os miserês, que são miserês mesmo, que é um absurdo total. Entendeu? É o antidoador. Isso aí é um troço seríssimo. Miserê. Eu vou trazer qualquer hora aqui um verbete que é a consim large, para mostrar para vocês que é o contrário disso. Agora, o Paul Getty, ele está aí como o antidoador e o anti-large, quer dizer, o super miserê. Entende? Entendi. De modo que você deve ser uma pessoa large, não é isso? Fazendo força. Uma outra questão, se algum dia, né, for instalado o hospital da Conscienciologia, o hospital conscienciológico, esse tema do banco de órgãos seria um dos temas assim importantes? Depende da infraestrutura. Todo hospital, antes de mais nada, não precisa ter doente, que doente tem demais. Precisa ter médico especialista. Para fazer isso, se tiver que especialista que vão ter. Se tiver, esse aí é um deles, né? Precisa de ter, né? Agora, tem muita coisa. Em matéria de medicina, o que tem para assistir os outros não está no gibi. É um universo. Agora, uma das coisas que eu acho que precisa ter mais são esses aparelhos mais evoluídos que tem aí, para ver a cabeça da pessoa, para ver todos os gurgumilos dela por dentro. Dos pés à cabeça e da cabeça aos pés. E, se for possível, até o psicossom. Quer dizer, olhar tudo. Esses aparelhos é que nós precisamos de ter cada vez mais. Igual esse que eu tive que fazer lá, o processo meu aqui, para ver vasos e artérias, eu tive que ir a Cascavel, porque aqui não tem esse aparelho. E tem outras coisas, por exemplo, eu quis fazer um teste de alergia para medicamento, no Paraná não tem. Eu teria que ir para outro estado. Então, eu desisti. Eu fiz o meu teste. Já passei, até o momento. Eu mesmo fiz o teste. Uma outra questão sobre as campanhas de doação para procurar assim, mais doadores ou conscientizar. Você vê alguma outra, algum tipo de campanha que não está sendo feita, que poderia ser feita para angariar mais? As campanhas que nós precisamos já precisa de clarear muito isso. Mas, por exemplo, existem umas campanhas que precisam de ser mais esclarecedoras. Vocês já viram falar aqui sobre vacina? Que uma vez tiveram uma vacina aí para pessoa idosa, eu tomei, eu que tive 3 ou 4 anos sem resfriado, peguei o resfriado. Aí eu falei assim, um monte de gente, milhares de pessoas vão ficar com essa vacina, vão ter o resfriado e passar mal. E você sabe, com velho pode dar um monte de problema, inclusive pneumonia. Teve gente que morreu por causa disso. Eles agora fizeram a vacina da febre amarela. Uma pessoa já morreu, 81 anos, está no jornal de hoje aí, Paraná. Então, você veja, precisa de esclarecer é isso. Quem é que está fazendo essas vacinas? Essas vacinas não estão caducas? Às vezes, isso tudo é perempto. Quer dizer, ela dura pouco. Você está entendendo? Isso aí pode ter havido alguma coisa, diferença de temperatura, alguma coisa que alterou tudo. Ninguém sabe. Se ela foi mal dosada, aquilo pode matar. Então, essas vacinas que estão dando, principalmente para criança, que é o que dá mais, e para pessoa idosa, precisar de ter mais infraestrutura para não estar matando os outros. Se morreu esse homem já com febre amarela, já viu que vão matar mais. Pode esperar. Eu já tinha falado isso aí antes. Agora, eu não sou contra a vacina, eu acho que precisa fazer a vacina, se todo mundo se vacinar mesmo, essa coisa toda. Mas precisava de, junto com as campanhas, fazer uma campanha de qualificação das vacinas. Isso, às vezes, é levado de qualquer maneira. Eu já entrei em hospital, cheguei lá, tinha um monte de coisa julgada no lugar, tudo sujo. Fui olhar, era processo de vacina. Como é que é isso? Há um monte de hospital que tem remédio, tudo caduco, que já está obsoleto, já passou da data de validade. Entendeu como é que é? Isso é que precisa de conscientizar o povo.
Tem que dar um jeito. Agora, não é só médico, não é médico, enfermeira, todo mundo, administração de hospital. Precisa de ver, o Brasil precisa melhorar isso. Ainda está muito ruim nisso aí. Agora, tem a administração que está tudo... Olha o que está acontecendo com os hospitais do Rio. Uma vergonha aquilo tudo lá que está ocorrendo. Né? Então, tudo isso são campanhas que precisam de ser feitas e levar para a rua e clarear a cabeça dos outros. Entendeu? Então, Professor, no caso de... o senhor colocou ali das pessoas que são muito pão duras. E também tem pessoas que não querem doar órgãos, até foi relatado aqui. Como que fica a questão da segunda dessoma? Essas pessoas conseguem passar pela segunda dessoma ou não? Geralmente elas ficam encrencadas e cheias de assediador. Né? Tudo isso aí é embaixador da baratosfera. São tudo terríveis. Esse negócio da pessoa ser rica não quer dizer nada, você sabe disso. Sim. A riqueza maior é a riqueza de lucidez da consciência. Essa que é a verdadeira riqueza. O resto tudo é besteira. Dinheiro é secundário. Não é por aí. Me chamou a atenção porque eles estão muito apegados ao próprio soma. Então, na hora que ocorrer a dessoma, a segunda não consegue. Ao próprio soma, eu já te mostrei aí, você já deve ter ouvido eu falar, que fora do corpo a gente mostrando para a pessoa volita. Então a gente mostrando a volitação. Os caras têm raiva de você, porque ele quer ficar com o corpo do jeito que era. Ele encasquetou com o corpo humano. Tem que ser o corpo de bicho do jeito que é. Tem gente assim, fisicamente falando, consegue. E no caso aí, quem doa, tá? E logo depois ela vai passar pela dessoma. Vai existir alguma relação após? Então, a pessoa que doou, ela está como consciex. Eu já falei aqui muitas vezes o seguinte, que se você jamais encontra com a pessoa que é a primeira vez, que o nosso grupo evolutivo tem milhões de consciências. Então, não existe esse negócio de o doador e a pessoa que recebeu o transplante ser a primeira vez que encontra. Não, isso aí é gente que tem coisa do passado. Nada ocorre disso por acaso. Eu não admito isso. Para ver o acaso, precisava de muito mais gente, muito mais situação, para escapar daquela estatística percentual normal do grupo evolutivo da pessoa. E isso atinge milhões. Entende? Entendi. Mais uma pergunta. A questão da pessoa que doa o corpo inteiro para, um exemplo, para instituições de ensino. Sim. Nós tivemos um caso... Hoje estão começando a fazer isso também com declaração. A pessoa declara para ir para a faculdade de medicina. Nós tivemos um caso desse. A pessoa foi lá, o casal, eles quiseram doar o corpo inteiro para pesquisa. Não, hoje eles estão Como fazendo que ocorre declaração. isso? Os jornais agora, faz uns 10 dias, tudo saiu notícia sobre isso. Eles estão fazendo para a pessoa deixar. Aquela que quer participar, o que tem? Por causa do processo legal. E o senhor acha que isso é positivo? Está usando ali o corpo para pesquisa? Eu acho super positivo. Que as faculdades, às vezes, têm dificuldade de arranjar cadáver. E foi bem curioso. Nós tivemos um caso lá que foi um casal, eles foram em vida e falaram, não, a gente quer doar tudo para pesquisa. Eu acho muito positivo. Muito bom. Obrigado. Então, Paulo. Boa tarde. Boa tarde. Tem duas perguntas aqui para fazer. Uma é no caso, assim, a pessoa, ela foi muito anticosmética, teve morte cerebral, a família decidiu doar os órgãos dela. Isso conta positivamente para ela? Sempre, né? Porque vai ajudar, de qualquer maneira, está fazendo assistência. Mesmo ela não tendo Agora, o caso decisão... todo é ela saber se ela não vai ficar danada da vida extrafisicamente com isso. Se ficar, piora tudo. Então, em vez de ajudar, piora. Tudo é possível. As reações de uma consciência humana são imprevisíveis, às vezes. Mas ele não consegue, se ele lida positivamente com isso, então isso conta. Depende da pessoa, né? Depende do temperamento. Outra pergunta é assim, eu estava fazendo analogia, a gente tem vários bancos, né? Banco de órgãos, banco de sangue, intrafisicamente. Extrafisicamente não tem a doação de órgãos, mas tem de energia. Existiria bancos energéticos? Aí eu até pensei, tem banco de energia, esse existe por toda parte, por todo lado. Somos nós aqui. Aqui é um banco de energia. Mas uma coisa assim mais fixa, como é não, central extrafísica de energia? Não, existe as centrais extrafísicas de energia que eu já falei. Aquilo é mais do que isso, é mais do que um banco. E a TENEPS também seria um banco de energia? Não, é um banco de assistência, né? Tem tudo, não é só energia, não é tudo, desassédio, TARES. Então, o que ficaria mais assim... É muito maior. O banco aí é muito simplista, muito Mas aí, então, pequenininho. seria a central extrafísica de energia que teria essa analogia assim, mais próxima?
de ter um banco. Né? De banco, assim, de banco de órgãos? energia. São os outros bancos todos que existem, né? Tudo parece, até um certo ponto. Eu estava pensando extrafisicamente mais com energia mesmo. Né? Processo é que a energia ela é uma linguagem universal, né, de necessidade. Ok. Dom Otto. Professor, quais são os indicadores para eu ver se a pessoa é miserê ou large? Para eu ver se eu sou miserê ou large? Básicos. Você, por exemplo, na hora que tem que pagar alguma coisa, você tem facilidade de pôr a mão no bolso? Essa é a técnica que os americanos usam. Você abre a carteira com facilidade? A sua carteira, ela tem... Não, aqui. A sua carteira, ela tem fecho? Eu não tenho Outra nem carteira. coisa, você não tem carteira? Pois é, uma pessoa que não tem carteira às vezes mostra que pode ser miserê. Então ela carrega alguns caraminguás na dobra da calça, super escondida. Você é isso? Não, não é assim. Agora, escondido. tem pessoa que às vezes não tem a carteira porque não tem dinheiro nenhum. Mas às vezes essa geralmente dura pouco. Porque cedo ou tarde aparece o dinheiro. E o dinheiro é ovindez, ele chama outro. Então é preciso pôr o dinheiro na carteira para vir mais. É assim que o povo pensa. Agora, você é o seguinte, esse ano nós estamos já passou o primeiro semestre. Você doou algum livro para alguém? Você deu de presente? Deu? Você presenteou alguém no aniversário? Sim, sim, foi esse livro. Ele pensou 2 minutos. Ele pensou 2 minutos antes, vocês notaram? Isso aí é característico, hein? Cuidado. Não, eu não estou dizendo nada, viu, Otto? Eu estou só falando que isso tudo é possível. Mas agora, eu não acho que você seja miserê, não. No seu caso, não. Você não é. Agora, por exemplo, você é miserê de ideias ou você tem facilidade e paciência para explicar uma coisa que você sabe para a pessoa que não sabe? Sim. Você tem paciência. Então, tá vendo? Você já era. Uma outra coisa, você permanece muito com seus objetos de uso pessoal por muito tempo sem mudar? Por exemplo? Objeto de uso pessoal. Por exemplo, a sua carteira já está toda mulambenta ou você jogou fora porque ela ficou velha e você não arranjou outra para não ter que gastar o dinheiro? Isso aí é um problema que você tem que examinar. Eu não quero saber a resposta. Estou só falando o que tem. Agora, o problema todo é esse, a facilidade que você tem. Por exemplo, você já chamou esse ano alguém para tomar um café ou você pagar um jantar, um almoço para a pessoa? Então você não é. O miserê não faz isso. Tá certo? Agora, seja large. Olha o que você tem. Você já fez um balanço do seu material depois que você veio aqui para a Foz, para tirar os bagulhos energéticos, dar uma limpeza nisso? Parcial. Você deu alguma coisa para os outros? Sim, livro, né? Ah, foi? Então tá tudo certo. Por exemplo, você quer ver se aqui tem miserê, é muito fácil. A gente pede para o povo para levantar a mão. Quem é que não deu livro para a holoteca? Esse é miserê. Vocês acham que não estou certo? Cadê a Nara? A Nara não está aí, senão a gente ia perguntar para ela se a técnica é essa. Esse aí vai mostrar também. O cara que não deu livro para a holoteca, está aqui há tanto tempo, primeira coisa, não se interessa por livro, né? Começa por aí. Professor, agora você tem cara que já deu livro. Aqui à esquerda, para o Otto, né, e para quem mais quiser ter mais conhecimento sobre miserê, na Semana da Saúde vai estar sendo realizada uma oficina, né, que é a respeito do assunto, né, de como deixar de ser miserê. Né? Então, quem tiver interessado, é uma oficina que vai ser dada junto com o pessoal da IEC. Mão de vaca. Olha, essa pergunta já faz um diagnóstico, né? Miserê é o homem que faz a unha aqui, ó. Que ele vive com ela aqui, então entra aqui, ele faz a unha, que corta a unha assim, nas costas da mão. No caso, a pessoa que é miserê, o que ela pode fazer para mudar a condição dela? A primeira coisa é fazer um exame de consciência com muita reflexão e no laboratório da pensenologia.
entendeu? Para pensar, para ver indicações que ela tem para melhorar a cosmoética dela. E ela pensar na mega fraternidade. Lembrando que tudo que veio para cá, ela vai deixar, ela não vai levar nada com ela. Essa dimensão era muito inteligente, muito bem feita. Tudo que tem aqui, até uma raia. Do jeito que você chegou, você vai embora. Quer dizer, chegou sem nada, você vai sem nada. Então isso é muito importante. Você vai acumular o quê? É besteira. Agora, fazer um pé de meia é inteligente. Entende? Tá. Mas é um pé de meia que não precisa ser milionário ou bilionário, não precisa de nada disso. Isso é besteira. É fazer aquilo que você possa ficar com uma certa folga para não estar preocupado com cifrões, né? Uhum. A preocupação com cifrão, às vezes, é que leva a pessoa a ser avarenta. Agora, ó, qualquer coisa, leia aí que tem livro aqui, o Père Goriot, é o Pai Goriot que chama, do Honoré de Balzac. Pai Goriot, que é o tal que na hora de morrer, eles vieram com um crucifixo que era dourado, né, na frente dele, então ele morreu, ouro, e caiu. Entende? A Varento Molière é clássico, isso é de peça teatral. Agora, o Père Goriot é muito importante, que tem o detalhe com a família dele, a parte social, que o Balzac dava todos os negócios da etnografia. Mas então... Valdo, você sempre comentou a seriedade da questão dos despojos da pessoa, que Sim. mexe com o parapsiquismo, ou que Sim. faz desassédio. Falou a questão do cadáver do Nostradamus, que foi enterrado de pé para seguir isso era costume, contexto. as pessoas mais inteligentes faziam isso para não ser pisado, devido ao problema para Das não mexer energias. com as energias. Agora, como é que fica a questão, então, de um doador de órgãos que trabalhou com desassédio a vida inteira? Esse aí ele é muito assistido, né? Quem trabalhou com desassédio é muito assistido. Qualquer coisa que ele faz está tudo positivo. Não tem problema, Não, então, não nesse precisa se caso, preocupar da com doação. isso. E outra coisa, não precisa esperar 3 dias, nada não. O cara morreu mesmo, acabou. Corta logo, aproveita o que foi, joga o resto fora, queima tudo. Mas e no caso da cremação? Como é que Eu funciona? sou 100% favorável à cremação. Agora, Com se órgãos quiser ou aproveitar... sem órgãos? Vazio ou cheio? Interessa. O meu caso é o seguinte, aproveita o que quiser. Se tiver Entendi. alguma coisa que é aproveitável. Agora, na minha É. idade, você já sabe, já tem pouca coisa a aproveitar. É que gasta Porque eu também muito, sou um né, cara Valdo? que sei usar, né, o que eu tenho. Gasta. Mas agora, pode ser que tenha alguma coisa que presta. Entendi. Se tiver, ainda vale a pena. Se tiver, vale a pena. Né? Eu andei fazendo os exames aí, eu estou com a opção de coisa mais ou menos em dia. No ponto. Se o moço fosse morrer agora, era o caso de aproveitar alguma coisa. Agora, eu também acho que ainda tem um troço de ouro no dente. Isso aí também é importante. Tá certo, Sabe? Valdo. Peraí. Mas isso a turma da cremação é que toma conta, né? Você sabe que eles tiram os dentes tudo, né? Arranca, né? Tá bom. Arranca tudo. Obrigada. Tá. Agora a gente está aqui. Há muito tempo eu sou doadora de órgãos. Constando essa intenção no meu cadastro CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação. Eu gostaria de saber qual a idade limite para a doação de órgãos, sob a visão da Conscienciologia e da medicina. Olha, uma pessoa dessomou, não interessa o sexo nem a idade. Se tem algum órgão que deve ser usado, ela deve doar, e deve, ou os familiares, ou seja lá o que for, doar. Vale a pena. Doação é uma coisa que deve ser feita ao máximo para ajudar os outros. A intenção é boa. Não tem nenhuma contraindicação no processo de doação. Isso é um processo de alto nível interassistencial. Dependendo da situação e dos objetivos, a cosmoética é cosmoética a venda de um órgão? Olha, eu acho que esse negócio de venda de órgão, isso tem criado morte e uma porção de coisa negativa. Agora, vamos supor, dos males o menor. Se uma pessoa está nas últimas, ela às vezes faz um negócio com algum órgão. Mas tem coisa horrível, por exemplo, barriga de aluguel. Vocês querem coisa mais horrível do que isso? Agora, por exemplo, venda de rins. Esse troço todo tem por aí. Tem, inclusive, um processo internacional de contrabando, que é uma loucura. Hoje, outra coisa, estão criando bebê para que o bebê possa doar alguma coisa para o outro. Quer dizer, isso tudo é crime, é loucura. Então, a primeira coisa, nós temos que colocar o para-direito nisso, junto com a cosmoética. Agora, se puder evitar
e tirar dinheiro de tudo que diz respeito à saúde seria ideal para todo mundo. Não é só sobre transplante de órgão nem nada, não. É tirar o dinheiro em relação com qualquer coisa de saúde. A saúde de uma pessoa é uma parte básica, isso aí é assistencial. Então não vamos misturar isso com problema de dinheiro. Fazer uma indústria do jeito que tem. O que é a máfia de branco? É justamente isso. O que é o capitalismo selvagem? É justamente isso. O que são as máfias de modo geral? É isso. Então nós temos que dar um jeito de evitar essa comercialização da pessoa, dos órgãos, do corpo, da saúde, da fisiologia, da anatomia. Se nós pudermos evitar isso, seria o ideal. Né? De modo que, em tese, o ideal é evitar isso. Eu queria perguntar, o Ivo Valente está por aqui hoje? Não, né? Ele não veio, não. Então tá. Mas, você quer falar? Faz favor, dona Paula. É que você falou agora da criação de bebês, eu lembrei de situações que ocorrem muito, assim, que os pais têm um filho só, que está com problema, precisa de doação de medula, e não tem irmãos para doar compatíveis ali. Aí eles decidem ter um segundo filho para fazer essa doação. Como é que é isso? É bom ou não é? Eu acho que é preciso examinar cada caso e ver o que é. Entende? Eu acho que quando a indústria chega nesse nível, precisa de ver as raias, os limites e as fronteiras éticas de um processo desse. Porque aí foi decisão dos pais, né? Ter então, o segundo veja, filho aquela pessoa, o cara filho. já vai fabricar um filho que ele já vem para fazer alguma coisa. Uhum. Por um lado, doar alguma coisa é positivo, mas por outro, não perguntaram para ele se ele quer doar. Isso é igual aquele negócio de andar a cavalo. Não pergunta para o cavalo se ele quer. Eu posso montar em você? Ninguém nunca chegou para um cavalo e perguntou, eu posso montar em você? É porque nesse caso é medula, né? Eu não sei se deixa alguma sequela do. Mas não, aí tem que examinar cada caso e ver. Há muita briga nisso. Eu já escrevi sobre isso há muito tempo. Essa área da saúde aí, de biônica e o processo da genética, genoterapia e transplante, tem que estudar muito. Tem muita coisa atrás disso. Agora, você está vendo, em transplante, olha os médicos, é um dos maiores médicos de transplante do Brasil. O cara ganhando dinheiro com isso, quer dizer, o mercantilismo dentro da medicina é um absurdo. E é uma loucura, é a máfia de branco. Esse aí deve ser um capo de tutti-capo. Quê? Capo de tutti-capo, quer dizer, é o chefe de todos os chefes da máfia. É formação de quadrilha, isso aí, é um formador de quadrilha médica, é a pior coisa que tem. Entende? É, que você aproveita, né, o sofrimento dos outros para pagar qualquer coisa. Tá. Vamos em frente. Como nada que acontece conosco é por acaso, gostaria de sua ajuda. Por onde começo a minha autopesquisa para entender melhor o porquê tive que fazer transplante de córnea em ambos os olhos? Foi em virtude de doença genética, o ceratocone. Olha, a primeira coisa que tem é o seguinte, você talvez, aí que é o que o povo gosta de falar sobre isso, é isso, mas cada caso é um caso. Você às vezes usou seus olhos de maneira menos boa. Agora, você não está falando a idade. Dependendo da idade, todo mundo começa a perder alguma coisa na vista, isso é normal. Eu uso óculos assim, desse jeito, desde os 13 anos, faz só 66 anos que eu uso óculos. Agora, já usei durante mais de 30 anos lente de contato, que era mais ou menos a mesma coisa. A lente de contato, até um certo ponto, devido eu olhar muito detalhe, ela me ajudou a melhorar a minha vista dos dois olhos. Agora, então o que se passa? Nessa questão aí, tem um problema genético, tem um problema da circunstância da vida da pessoa, tem como é que ela usou. Eu vejo, por exemplo, que tem muita gente que abusa do processo da vista. Olha aqui, ó, o que eu uso? Ó. Isso é para não abusar da minha vista. Vocês pensam que eu preciso de lente? Eu não preciso de lente para ler nada. No entanto, eu uso quando a letra é pequena para não forçar a minha vista. Uma outra coisa muito séria, tem gente que não olha o processo da iluminação. E hoje em dia também estão abusando demais na questão do monitor do computador. Aquele processo lá, tem gente que usa aquele monitor que faz assim, ó, aquilo ali liquida com a vista da pessoa.
Outra coisa também, passar horas e horas ali, ó, fixado, e troço super brilhante, isso aí também faz mal. Então o problema todo é ver, hoje já tem uma porção, é ver, que eu estou falando, quer dizer, é ver o que é a condição da pessoa a respeito dos olhos e ver o que acontece. Agora, pode chegar a um certo ponto que todo mundo começa a ter alguma alteração do processo ocular. A oftalmologia, de vez em quando, é bom a pessoa fazer uma consulta. E hoje também, é fazer consulta, por exemplo, de fundo de olho, exame de fundo de olho, oftalmológico. Isso aí é importante. É isso que a pessoa tem que prevenir. Agora, saber o que aconteceu depois, isso aí agora é secundário. O problema todo é o emprego da vista, o emprego da visão. Se esse emprego foi feito de maneira positiva para ajudar os outros, a pessoa vai ter vista mais. Se ela empregou errado, tudo é possível caminhar. Isso é que o povo pensa de modo geral. Mas então... Vado a uma revisão de forma aqui na página 89, na bibliografia. O item número 9 é uma frase no espanhol. O el grande debate del siglo. Esse ele eu acho que não é acentuado. Não, isso aí já foi tirado lá. Isso aí é porque veio de trás. Tá. Mas, de qualquer maneira, nós vamos ver. El grande debate del siglo. Que é o processo de transplante. Mas então... Eu queria pedir para você explicar, em Apologias, na página 87, você colocou aqui, eis, entre outros, 10 assuntos dispostos na ordem alfabética, merecedores de apologias cosmoética. Onde é que está? Página 87, Apologias. No final da página 87. Na página 87, no final da página. Número 7. Não, no final, Apologias. Apologia está tudo com 0, isso aí já está numerado lá no normal. Mas o que você quer? Você colocou apologias cosmoética. Isso aqui não é cosmoético? Esses itens que... Eis dentro 10 assuntos dispostos em ordem alfabética, merecedores de apologias cosmoéticas, tendo em vista a evolução da humanidade. Banco de órgãos. Nós temos que fazer apologia do banco de órgãos. Base extrafísica. Nós temos que fazer apologia disso. Beneficência é uma coisa de bater palma. Bibliologia. Quanto mais a pessoa estudar, melhor. É isso que eu quero dizer. O que você está achando que está errado? É que eu estava considerando que eu ainda não entendo essa questão de doação de órgãos. Eu não entendo. Sim. Então, eu estava pensando hoje de manhã, como é que é feita a questão assim, da pessoa, ela vai doar órgão, mas ela não foi assistencial, ela não era uma pessoa que... Não quer dizer nada. Não quer dizer nada? Aqui. Julgar uma gota d'água no oceano, desde que a água seja boa, você está ajudando o oceano. Não interessa como. Eu sempre falei isso. É o processo de doação. Não interessa quem, como, de que modo, que dia. Se o negócio é bom, vale a pena. Um copo d'água que você colocou no oceano, você está ajudando o oceano. Desde que a água seja limpa. Mas vamos supor assim, aí ela faz um exame de consciência na hora da doação. E ela não se considera em condição cosmoética, vamos dizer assim. Não sempre está ajudando. Se ela tem um órgão que é bom, esqueça isso, dos males o menor. Tudo é assistência. Tá. Existe, a nível extrafísico, equipe assim que trabalha com o processo energético na hora da doação? Tem. Agora, pior que tem são esses que olham os bancos de órgãos. Né? Que esses é que são os problemáticos. Tem muita coisa alterada lá que precisa ser vista. Tem muito órgão guardado que o povo não usa, que o negócio todo, isso tudo aí tem que estudar. Isso aí é que tem que ver. Essas coisas têm muita assistência, sim. Depende do lugar. Agora, você sabe, um local que tem doação de órgão ou transplante, que tem uma máfia de branco, esse ambiente deve ser pesadíssimo. Tem que pensar nisso. Assim, a nível de evolução da medicina, conforme está indo a questão da medula, transplante, tratamento transgênico, essa condição de doação talvez um dia acabaria? Você vê isso dessa forma? Eu acho que não, isso ainda vai aumentar muito. Tem que aumentar para doar. Os corpos podem ser aproveitados. Agora, o que é bom é isso.
Antigamente você aproveitava os copos para comer, né? Era um processo da gastroenterologia. Agora, hoje não, é um processo de vivificação. É para dar vida, vitalizar. Já melhorou muito. Em vez de pessoas, não é, que comiam os outros, nós temos agora outra coisa, que sustenta os outros. Mudou tudo. O canibalismo, então, foi julgado para escanteio. Ainda tem índio que come uns aos outros, né? Você sabe, ainda tem muito canibal por aí. Eu poderia considerar, então, essa época, hoje, que a gente vivencia a doação... É a mais evoluída de todas, com tá. toda a máfia de branco que tem. Tá bem. A mais evoluída. Tá certo? Agora, minha gente, eu queria dizer para vocês, se eu podia trazer, no próximo domingo, um verbete chamado medida interplanetária. O que é, ninguém sabe, mas vocês gostam dessas coisas novas, né? Porque isso aí mexe com vocês, faz pensar. Agora, no verbete eu estou explicando tudo bonitinho, o que é, de que modo que é. A medida interplanetária é o seguinte, é a hora que se faz aqui nesse planeta alguma coisa que já se fez em outros habitados e que deram certo. Algumas coisas que deram certo. Então se repete aqui. O que nós estamos fazendo hoje na reurbanização é uma medida interplanetária, já foi feita em outros lugares, chegou a hora. O processo de trazer a conscienciologia para debater nesse nível nosso, de explicitar tudo às claras, é também uma medida interplanetária. Ela já ocorreu em outros lugares. O que é novidade aqui que eu falo? Geralmente eu falo que é só a neologia, que é a única palavra que se está inventando, porque o resto tudo já existiu em algum lugar. Mesmo assim, a pessoa vai inventar uma palavra, não, isso aí já teve no planeta tititi, tatatá, papapá. Tudo é possível. Então, é um processo. A medida interplanetária que a gente vai debater é justamente isso que eu estou falando aí. De modo que vamos pensar o que a gente faz. Agora, hoje nós falamos muito aqui sobre órgãos, então seria bom também a gente lembrar aquela frase que a sede do lucro, ela é patológica. Isso é a base de tudo. Então, por exemplo, nós temos muitas empresas nossas aqui, 75 da nossa turma. Agora, a gente tem que lembrar que isso tudo tem um limite. E essa coisa não pode ser absoluta. A sede do rendimento econômico, do lucro, ela é totalmente doentia. Que é o caso do Paul Getty. Pensem nisso. Então a gente tem que pensar, arranjar um pé de meia, situar ali e depois trabalhar com outras coisas. Que não adianta estar acumulando riqueza excessiva, que isso tudo vai ter que ficar mesmo por aqui. Agora, porque senão depois vai fazer igual Bill Gates, que deixou tudo agora e está trabalhando com a fundação dele. Ele está ajudando um monte de gente. Agora, até que ponto que ele está fazendo isso porque a consciência está pesada e ele está lavando o dinheiro dele? Quem sabe? Eu não sei. Isso tem que ser dentro da cabeça dele para a gente saber. Mas é um caso também para a gente ponderar. Pelas experiências do Paul Getty, a gente pode ver que muita coisa pode ter acontecido por aí, né? Gente, o que uma pessoa vai fazer com $1 bilhão para ela? Não tem jeito. Isso aí é o negócio das minhas empresas, quando a gente começou a ver, eu falei assim, está crescendo demais, eu não quero isso crescer muito. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente tinha era, eu tive durante uma temporada com alguns sócios, era uma máquina de beneficiar arroz. Você está entendendo? Então descascava o arroz. Agora, lá pelas tantas, você começa a ter milhares de sacas de arroz. Então eu chegava e olhava aquela montanha de sacas de arroz e falava assim, a minha vida inteira, se eu for comer esse arroz, não dá. E ele vai ficar preso, vai ficar não é, velho, ele vai derrancar, ele vai dar alteração. Então veja, o problema da montanha de sacas de arroz para ser comido é a maior evidência e prova do problema. Você não come aquilo tudo. Por mais dinheiro que você tem, não, vende, pode dar para os outros, o povo está passando fome. Aí é que é um negócio sério. Você está entendendo? Então o dinheiro precisa de ser muito bem aplicado e precisa de ver também para ele não acumular demais. Tudo que acumula cria problema. Raramente, por exemplo, dos caras todos, eu, nas minhas viagens internacionais, que atingi gente muito rica,
bilionário, etc. Eu nunca encontrei nenhum deles que o ambiente fosse bom. Principalmente do ponto de vista da tranquilidade que eu tenho no meu. Todo lugar que a gente foi atender esse povo, o escritório dele, a casa dele, o negócio, o ambiente era todo alterado. E ele está com você, mas ele está esperando um telefonema, tem alguma coisa que faltou, é o outro que vem trazer uma coisa, quer dizer, uma vida, ele não tem sossego dentro da situação. Não há uma pacificidade interna lá dentro da pessoa. Então, como é que essa pessoa pode ser feliz? Não tem jeito mesmo. Está sempre pensando em outra coisa. Na viagem que tem que fazer, na outra estrutura, na outra empresa que está lá, na rede de alguma coisa. Isso é terrível. Tem um deles que eu examinei, que tinha, ainda deve ter, né, um desses apartamentos que eu chamo de quarteirão, num edifício do Central Park, em New York. Uma loucura, o que é que tem lá dentro. Está entendendo? Mas o cara, ele era ansioso, tudo alterado, cheio de vida, ainda moço, mas já estava todo alterado, você via já as rugas da tensão, o negócio tudo já segurando o cara. E ele moço, não precisava de nada daquilo. Agora, é terrível, né? Outra coisa, no nível desse começa a ter iate, começa a ter avião particular. Esse negócio todo. Isso aí cria problema. Você tem que manter aquelas pessoas perto de você, você tem que escolher isso a dedo. Como é que você vai confiar nisso? Já pensou o seu piloto particular? E a gente não pode estar falando isso demais, não, porque senão a pessoa que tem vai ficar preocupada com o negócio. Mas, por exemplo, você confiar no seu piloto particular, esse cara não pode beber. Como é que é a vida dele? De que modo que é? Você vai entrar no avião, ele está te dirigindo lá em cima, não dá para estar freando, certo? Pensem nisso. Então, o problema todo do rico começa a ter uma porção de consequências. Agora, qual é a consequência boa? É a hora que a pessoa faz um pé de meia, que ela não tem mais nenhuma aspiração ou sonho dourado de consumo, porque qualquer coisa ela pode ter. Aquilo lá não interessa mais. Perde. É aquele negócio com o meu filho. O negócio o álbum de figurinha. Ele estava todo entusiasmado com o álbum de figurinha. Então, o que eu fiz? Cheguei lá e comprei um montão de figurinha com os negócios, todas as balas que vinha, aquele negócio todo, e montei o álbum inteiro, assim, numa manhã. E cheguei para ele e dei o álbum inteiro. Pronto, me encheu o coreto. Acabou na hora. Então, por exemplo, para milionário, é justamente isso que é ideal. A pessoa vai ter dinheiro, não interessa mais. Eu, por exemplo, chegou num certo ponto que eu arranjei meu dinheiro, eu estava para passar para 36 anos, estava com 35 anos. Eu cheguei num ponto e falei assim, eu não preciso mais dinheiro do que isso aqui eu posso fazer tudo. Minhas viagens, comprar os livros, fazer instituição, trabalhar, ficar livre dos outros, do problema da dependência, posso fazer assistência do jeito que eu quero. Agora, mais do que isso, vai me criar problema. Não estou devendo nada, não devo nada a ninguém, estou em dia com o imposto de renda e acabou. Agora, veja, com aquilo eu sosseguei. Agora, veja, isso faz mais de 40 anos. Eu nunca mais pensei nessas coisas. Agora, com o passar do tempo, eu estudei mais um pouco, problema de economia. Em certas circunstâncias, eu fui até conselheiro e assessor e consultor econômico financeiro. Entende? Por causa de empresa, essas coisas todas que a gente começou a entrar. Mas agora, por exemplo, eu não penso nisso. Dinheiro para mim é uma coisa secundária. Eu nunca dei valor demais para isso. Agora, tem gente que olhava isso tudo e achava que eu sou louco, que sou bobo. O outro acha que eu sou simplista, ignorantão. Outro que eu sou ingênuo. Não é? Tem isso tudo. Mas isso não interessa. Interessa é comigo. Agora, outra coisa. Eu já fiz experiência, inclusive com várias pessoas, o seguinte. A pessoa era muito miserê. Então, para ela melhorar, nós falamos assim, ó, você então vai fazer o seguinte, quando aparecer um caso que você disser ajudar, você vai ajudar. Então, aparecia um caso, a pessoa resolvia ajudar. Eu falei assim, agora vamos anotar tudo que vai acontecer com você. Passava às vezes 10 dias, às vezes na outra semana a pessoa ganhava o dobro daquilo que ela deu. Eu falei assim, ó, isso mostra que você tem que continuar a doar. Seu negócio está enrolado, por causa do processo da doação. Isso é batata.
É em cima do lance, se a pessoa notar. Então, quanto mais você ajudar, mais você vai ser ajudado. Agora, o problema é descartar o dinheiro como moeda corrente, como a base da sua vida, como um padrão para você viver, ou como denominador comum das suas atividades, ou dos seus desejos, seus anseios, suas aspirações. Isso é besteira. O sonho dourado de consumo, dourado com ouro, é besteira, isso é vil metal. Vamos pensar no processo intrafísico da própria pessoa. Agora, ó, eu posso falar isso, que eu tenho autoridade para esse negócio. Imposto de renda, nunca tive falência, nunca fiquei devendo nada, nunca tive nada protestado em cima de mim. Minha vida inteira nunca tive nada disso. Como é que é? Não é pergunta não, é porque a Gisele e eu pensamos num teste novo para passar de miserê para Larde, que é Sim. contribuir com a nossa listagem aqui do tertuliário. Então, nós A temos listagem aqui do tertuliário. Agora, ó, eu peço a vocês, hoje é domingo, visitem o tertuliário a hora que vocês saírem daqui. Olha lá que já estão cimentando, já está tudo redondinho lá dentro. Eu já chego lá, já estou vendo as cadeiras que tem que colocar com o negócio para a pessoa escrever. Já está faltando isso lá dentro. Então, se alguém Mas agora quiser está uma fazer belezinha, o teste, o negócio tudo redondo lá dentro. Vale a pena entrar. então, se alguém quiser fazer o teste aqui do Large, É. é só pegar e assinar aqui na lista. São 6 doações aqui de uma mesma Quantas parcela. doações você já tem aí? Já tem muitas? Olha, a gente tem 183 pessoas, Ah. num total de 36.381 em 6 meses. Tá vendo? Tá indo Então, bem. assim, ó, uma boa oportunidade. Vamos, ó, tá? nós confiamos com vocês que são milionários e bilionários aí. Alguns em potencial, mas já são. Agora, gente, então hoje nós temos 20 verbetes para fazer aí a eleição, tá certo? Que hoje é aquela, a renovação de 2 em 2 semanas. Pessoal, vamos ler os verbetes e depois temos 4 recados na seguinte ordem. Flávio Amaral, Roberta Ferreira, Camille e Paula. Vou solicitar, como sempre, porque está dando muito certo, pessoal, as pessoas que não tivessem vontade de escutar os recados, podem ficar conversando, mas fora do auditório, para as pessoas que ficam aqui poderem escutar tranquilamente. Obrigada. Ok? Então vamos lá. Verbetes novos. Amparador extrafísico, autonomia, banco da salvação, banco de esperma, ganho evolutivo, hiperacuidade, inseparabilidade grupo kármica, mater pensene, megatares, primeira impressão. Verbetes antigos. Antimodelo, complemento da descrenciologia, desintermediação, impossibilidade natural, interesse transempresarial, legislogia, matriz cultural, minimorexis, presumibilidade, refinamento formal. Alô, boa tarde. O nosso aviso é que dentro de 30 minutos nós vamos ter os nossos debates de domingo, que ocorrem todo domingo às 15 horas. E o tema hoje é bicho de estimação. Ter ou não ter e outras questões aí, que vão ser trazidas pela professora Eliane Voslav. Não sei se ela está aqui, mas daqui a 30 minutos, quem quiser subir, é lá na sala de reuniões, que também é o argumentário ali do bloco administrativo. Então, todos convidados aí. Obrigado. Pessoal, a gente queria lembrar a todos que no domingo que vem, dia 10, a OIC está promovendo a ação em saúde consciencial. Nós já estamos com mais de 40 profissionais confirmados, todos os serviços vão ser gratuitos, já hoje no verbete de doação. Então já tem médico, enfermeiro, psicólogo não tem, dentista, arquiteto, consultoria jurídica, financeira, tá? Vários serviços personalizados, corte de cabelo, educação física, a parte de estética. Vai ter várias coisas, desde as 8h30 da manhã até as 6 da tarde, com intervalo para tertúlia. Na hora do intervalo para tertúlia, a gente vai ter também a segunda foto pró-tertuliário, tá? Então, logo depois da tertúlia, vai ter essa foto promovida pelo CAEC,
Quem tirou a primeira foto vai participar da segunda de maneira gratuita, não precisa pagar de novo quem tirou a primeira. E quem não ficou sabendo, ou não teve oportunidade de participar da primeira, a gente convida, então, para estar junto nessa segunda foto. Tem várias pessoas aqui que são profissionais que vão estar lá. Eu queria pedir que o pessoal levantasse para a gente ver já quem vai participar. O Gustavo, cadê o Eliel? Os profissionais que vão estar, a gente vê uma série de profissionais a Cristina, tem vários profissionais da CCCI, são 40, Mônica, são 40 profissionais, então, já confirmados, vai ter a vacinação e a gente está providenciando tudo para conseguir ter também a coleta de sangue, tá? De trazer um banco de doação de sangue para aqui no dia, tá bom? Então, são todos convidados e ajudar a gente a divulgar aí, já que é tudo gratuito. Obrigada. Boa tarde, pessoal. A IAC está organizando uma excursão técnica para a Europa e eu gostaria de convidar vocês, os teletertulianos, quem puder participar dessa viagem. A gente já está com 20 pessoas que vão participar da viagem e a nossa meta é chegar pelo menos a 25 pessoas, porque são 2 projetos que vão ser beneficiados com essa viagem. Que é o Tertuliaram, os recursos vão para o Tertuliaram e vão também para o Village, que vai ser construído no campus da IAC, que vai facilitar os pesquisadores poderem ir para Portugal para fazer suas pesquisas. Então, quem puder participar, a viagem vai estar visitando 4 países na Europa, a França, a Espanha, a Finlândia e Portugal. Então, na França, a gente vai focalizar a pesquisa no grupo Cátaros, que viveu na região de Carcassonne. Vamos para Barcelona, onde tem uma unidade da IAC, também visitar lá os projetos da IAC. Vamos para a Finlândia, onde é um país aí que está sendo muito visado pela Conscienciologia, porque tem várias consciências ligadas ao nosso grupo Ressomando na Finlândia. É um país que tem muita energia imanente, então a gente vai lá também pesquisar um pouco nesse país. E no final vamos terminar em Portugal, no campus da IAC, que vai ter um curso de campo inédito com o professor Wagner e Nancy e um simpósio de pesquisa conscienciológica. Então, a viagem vai começar exatamente daqui 2 meses, no dia 3 de outubro, e vai até o dia 20 de outubro. Quem quiser mais informações, quiser se inscrever, pode mandar um e-mail para europa2008@iacworld.org. Qualquer dúvida também pode falar comigo aqui em Foz do Iguaçu. Obrigada. Pessoal, foi escolhido com 34 votos, amparador extrafísico. Gente, boa tarde. Eu queria só pedir a atenção de vocês mais um minutinho. Eu estou aqui para divulgar que quem tem interesse em morar aqui no balneário energético, aqui desses terrenos que já são da Conscienciologia, né, existem 2 residências no discernimento que estão vagas, né, quem tiver interesse pode me procurar, que eu vou pegar nome e telefone para posteriormente fazer um cadastro, marcar entrevista e a gente passar os critérios, né, de seleção que a gente vai utilizar. Então, eu vou estar por aqui ainda mais um minutinho, quem tiver interesse em até visitar as residências. Hoje é um bom dia, porque não tem pedreiro lá trabalhando, elas estão na parte de final, assim, já de acabamento. Então, vale a pena ir lá no discernimento, dar uma olhada ali nesses apartamentos que estão sendo já finalizados. Ok? Obrigada.